Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos os nossos ilustríssimos convidados, é, que eu já vou até aproveitar para apresentá-los aqui formalmente. Cristina Reis, muito obrigada pela presença. A Cristina é subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. É mestre e doutora em Economia pelo FRJ, possui experiência na área de desenvolvimento e economia internacional, atuando principalmente com cadeias globais de valor, investimento público, estrutura produtiva, comércio internacional e sustentabilidade. A Uni Rajão é diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, no MMA, professor associado de Gestão Ambiental e Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia no Departamento de Engenharia de Produção da UFMG e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Assumiu em 2023 o Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento do MMA e Mudança do Clima. É professor dos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção e Modelagem e Análise Ambiental da mesma instituição. É graduado em Ciência da Computação pela Università degli Studi Milano Bicocca, na Itália, e mestre e doutor em Organização, Trabalho e Tecnologia pela Lancaster University. Desde o mestrado, se dedica ao estudo da relação entre tecnologia, ciência e políticas públicas, com ênfase na avaliação de políticas de controle do desmatamento e de pagamento por serviços ambientais na Amazônia. Também publicou livros e artigos científicos em periódicos de grande impacto, como Science e Nature Climate Change. Marcelo Brito, também o nosso outro ilustríssimo convidado aqui, é secretário executivo do Consórcio da Amazônia Legal e coordenador técnico da Academia Global do Agronegócio da Fundação Dom Cabral. É formado em Engenharia de Alimentos, com especializações em Comércio Internacional de Óleos, Gorduras e Sementes, pela Federation of Oils, Seeds and Fats Association, baseada em Londres. Também em Responsabilidade Social e Terceiro Setor e MBAs em Comércio Internacional pela FIA-USP. E em Administração, Ciência e Gestão de Comércio Internacional pelo Instituto de Administração e Economia de Grenoble. Ao longo da sua trajetória profissional, atuou como CEO da CBKK SA, Objetivo de Bem-Estar e Conservação, vice-presidente no Roundtable on Sustainable Palm Oil, foi fundador da Palm Oil Innovation Group, ex-presidente do Conselho Diretor da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, ex-cofacilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e ex-presidente da Abrafal. E o nosso último ilustríssimo convidado é o Jerônimo Roveda. Ele é membro da diretoria da Aliança Brasil, NBS, e diretor jurídico e advocacy na Biofix Brasil. Presidente do Comitê ISD da Associação Brasileira de Direito da Energia e Meio Ambiente, membro do Dispute Board da FGV, Câmara de Mediação e Arbitragem, coordenador do Comitê de Prevenção e Solução de Controvérsias no Dispute Board da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do Cierges, e professor convidado em diversas pós-graduações no Brasil. Jerônimo é advogado e consultor com atuação no mercado de carbono, ISD, comunidades indígenas, legal design, ativos ambientais, métodos de prevenção e solução de conflitos. Eu deixo aqui meu agradecimento a todos pelo seu tempo, pela dividir com a gente toda a sua experiência. Realmente é um prazer estar aqui com todos vocês. O nosso webinar, eu vou fazer uma breve apresentação da aliança e do contexto do projeto de lei, que vai ser o que a gente vai discutir aqui e conversar com todos os nossos ilustríssimos participantes. A gente vai contar também com uma apresentação inicial de cada um deles, com uma exposição de cada um deles, seguida de perguntas, primeiramente que eu vou trazer, e depois a gente vai, se a gente conseguir ter tempo, abrir ao público também essas perguntas. Mas vamos lá. Vai dar um contexto aqui. O mercado de crédito de carbono, né, global, a gente tem alguns estudos, esse aqui é um estudo da McKinsey que a gente trouxe para contextualizar. Ele teve, né, o seu grande aqui, participação de 1 bilhão, né, de dólares de 2021, ele pode passar para pelo menos 50 bilhões em 2030. Então, a gente
pelos estudos, consegue ver um aumento muito significativo de recursos nesse mercado. E estima-se que essa demanda por crédito de carbono ela vai aumentar de 15 vezes ou mais até 2030 e até 100 vezes até 2050. O Brasil, ele se coloca numa posição muito especial. Ele pode representar 15% dessas oportunidades globais, o que é algo que pode significar muito recurso para o país, né, especialmente na parte de NBS, e essa demanda por créditos ela pode chegar de 90 a 220 milhões de toneladas de CO2 somente até 2030, representando um mercado aqui para todos de 1,5 a 6 bilhões de dólares. Nesse contexto, né, a Aliança Brasil ela surgiu com a finalidade de fortalecer o mercado voluntário e as soluções baseadas na natureza, com diretrizes e boas práticas, com alguns focos principais, né? O primeiro foi tornar o mercado de crédito de carbono um ambiente de negócios mais seguro e confiável. 2, ajudar, né, na redução de desmatamento com apoio da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil. E 3, fortalecer as soluções baseadas na natureza no Brasil como estratégia de mitigação à mudança do clima e preservação de biodiversidade. Atualmente, nós temos 26 membros associados, são todas essas empresas e instituições do terceiro setor que fazem parte da aliança, com discussões e grupos técnicos em vários temas, inclusive o tema de regulamentação do mercado. A aliança representa, então, portanto, 70% dos créditos emitidos desde 2022 de Afolu e NBS do Brasil estão nessas empresas e instituições que eu citei há pouco. A gente tem também uma atuação muito forte em integridade e boas práticas. Temos um guia de boas práticas que já foi lançado, tem no nosso website. Segundo, advocacy e políticas públicas. E 3, uma sensibilização, engajamento e comunicação sobre esses assuntos. Deixar aqui também o convite para todos vocês. Esse ano a gente vai fazer a segunda Conferência Brasileira Clima e Carbono, nos dias 15 e 16 de outubro, no Teatro Santander, em São Paulo. Vão ser 2 dias de conferência com diversos especialistas, inclusive os nossos ilustríssimos convidados aqui já estão convidados para participar da nossa conferência, para a gente discutir todas essas questões de clima e carbono e perspectivas para a COP29 no Azerbaijão. E já trilhando um caminho para a COP30 no Brasil, que vai acontecer em Belém o ano que vem. Então, já deixo aqui o convite para todos, já estão abertas as inscrições, a expectativa é que sejam quase 1.000 né, convidados, entre convidados e participantes. O ano passado a gente chegou a quase 500, só não conseguimos abrir mais por limitações do local mesmo, limitações físicas, mas fica aqui o convite a todos. Também temos um convite a fazer para o curso que a Aliança está lançando, de 11 de junho a 2 de julho, de introdução ao mercado de carbono. Então, a gente vai ter alguns encontros online de uma aula semanal de 2 horas, via Zoom, para facilitar, todos consigam participar, para realmente trazer o assunto aqui para o público em geral que tem interesse em participar. Bom, então agora a gente vai só contextualizar a importância do mercado regulado aqui no Brasil e a relação com o mercado voluntário, e aí eu vou passar para os nossos painelistas participantes para que eles façam as suas exposições iniciais aqui para a gente. Então, o que a gente tem aqui para a nossa discussão, né? A gente tem que diversos textos estavam tramitando simultaneamente, né? O PL 412 foi o PL que foi trazido pelo Senado e aprovado pelo Senado. Logo depois ele foi enviado à Câmara, e quando ele foi enviado à Câmara, ele mudou, ele foi apensado ao 2148, né? Então, a gente sabe que a proposta de regulamentação, ele tramitava entre esses 2 projetos principais, o 2148 e o 412 do Senado. Os esforços do governo, liderados pelo Ministério da Fazenda, levaram à construção de uma minuta introduzida no processo legislativo através do Senado Federal como substitutivo ao PL 412, que tramitou na Comissão de Meio Ambiente, na CMA.
E, após intensas negociações, o projeto conseguiu o apoio necessário para ser aprovado pela Comissão do Meio Ambiente, a CMA, em 4 de outubro de 2023, na forma de um substitutivo. E uma vez aprovado em decisão terminativa na CMA, o projeto foi remetido à Câmara dos Deputados, onde foi apensado ao PL 2148, que é esse que foi aprovado na Câmara aqui, que eu indiquei para vocês. Em 21 de outubro de 2023, então, o PL 2148 foi aprovado na forma de substitutivo e rejeitado do PL 412. O projeto foi remetido agora ao Senado Federal e, no momento, aguarda despacho às comissões. Então, posto esse contexto aqui, né, de que o projeto agora retornou ao Senado, ele criou agora um momento aqui de incertezas quanto a essa tramitação, né, porque é importante ressaltar que esse embate agora, né, entre Câmara e Senado, ele pode colocar em risco a tramitação de pauta prioritária para a Agenda Verde. Hoje, pela manhã, eu vi aqui nas notícias que diversos veículos, né, publicaram que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que o projeto de regulamentação de mercado de carbono é uma das prioridades para abril. Então, a gente pode perceber aqui que tem uma grande vontade e um grande esforço de que esse projeto realmente ele consiga ser definido ainda esse ano. Então, agora a gente vai ouvir os nossos painelistas aqui para suas colocações iniciais, entre 5 a 10 minutos, para depois a gente abrir para um debate, que a gente espera que a gente tenha essa interação aqui, para que o público consiga também fazer uma interação com a gente e a gente consiga entender quais são os caminhos possíveis para que a gente realmente obtenha sucesso no estabelecimento dessa regulamentação. Então, eu chamo agora Cristina Reis. Obrigada, Cristina. Prazer ter você aqui. Fique à vontade para a sua exposição. Bom dia a todas e todos. Espero que o áudio esteja bom. Agradeço o convite para participar desse seminário e a gente tem ampliado muito os diálogos, especialmente nessa hora urgente e importante em que o projeto de lei que chegou ao Senado já pode vir à tramitação novamente, né? Também salve todo mundo que está participando e, sem indo mais direto ao ponto, agradeço muito ter feito essa apresentação inicial, Janaína, porque aí a gente pode falar dos números dos projetos de lei e um pouquinho desse histórico, sem medo de que nem todos estejam visualizando a linha do tempo. Então, foi isso mesmo. Já faz mais de 10 anos, né, que regulações de mercado de carbono e mercado voluntário vêm sendo discutidos no Brasil, inclusive com formulações de projetos de lei que estavam no Congresso e que, de certa forma, no governo passado ficaram paralisados, né? Alguns projetos andaram, houve um decreto de crédito de carbono, mas, sem dúvida nenhuma, quando esse governo começou a continuidade da tramitação da regulação do mercado de carbono foi uma demanda muito enfatizada por diversas partes da sociedade civil e o governo entendeu que precisava dar celeridade ao assunto e o Ministério da Fazenda acabou recebendo a liderança da coordenação da revisão de um projeto de lei, né, da elaboração, revisão daqueles projetos de lei que já estavam em tramitação, para organizar um texto que tivesse, pelo menos, que tivesse todos os temas prioritários que uma lei deveria ter sobre o mercado regulado, né? Então, essa é a primeira ênfase que eu quero deixar. O grupo de trabalho com 10 ministérios e a AGU, que atuou no ano passado para formular o texto que foi apensado no 412 no Senado, estava bem voltado à regulação daquelas fontes emissoras, fontes, instalações ou atividades acima de 25 mil toneladas de gás carbônico ou equivalente, né, de efeito estufa ao ano. E também já impondo a submissão de reporte e monitoramento para aquelas fontes que emitem acima de 10 mil. Mas sempre houve a preocupação da interlocução com o mercado voluntário, que se dava exatamente através da oferta de créditos que poderiam compensar emissões no mercado regulado a partir de um percentual
dessa compensação, né, que a gente chama de offset na literatura em inglês, que não está definido na lei, mas que pelo projeto PMR que o Banco Mundial tinha feito, liderado por uma série de analistas e que muitos daqui que estão presentes e que nos ouvem podem ter participado de alguma maneira, sugeria que fosse de até 20%, né, espaço percentual do offset. Então, havia necessidade também de versar sobre o componente da oferta de mercado voluntário que alimentaria o mercado regular. Isso para dizer, então, quais eram os objetivos principais, então, nessa regulação, observando os resultados do estudo do Banco Mundial, do PMR, né, Price Market Readiness, e as boas práticas de outras regulações nacionais, se chegou à necessidade de que o texto fosse muito claro quanto a alguns temas como governança, natureza jurídica dos ativos do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e também do crédito de carbono, a questão da tributação, a questão das penalidades e das multas, a questão da oferta voluntária de créditos, inclusive a partir de projetos em floresta ou em áreas de concessão federal, né, para povos indígenas, quilombolas, tradicionais. Esses blocos foram a questão do Plano Nacional de Alocação, de como ele se deveria dar e quais eram as funções de cada esfera de governança ali colocadas, principalmente do órgão gestor, do Conselho Deliberativo e do Comitê Participativo. Então, feita essa proposta e colocada, submetida ali em tramitação no Senado, houve algumas modificações importantes, sendo a principal delas relacionada à participação ou não do agro no mercado regulado. Então, toda a discussão no âmbito do Senado 412, entre 21 de agosto e 4 de outubro de 2023, foi concentrada na questão do agro, das fontes primárias participarem ou não da regulação, e ali se entendeu que deveriam ser excluídas. E assim foi. Houve algumas outras mudanças, mas essa foi a mais importante. Quando chegou na Câmara, por ter sido apensado a 2148, e depois por receber também o projeto de lei do patrimônio verde, outras questões mais relacionadas ao voluntário passaram a ser tratadas, né? E aí houve a principal modificação no texto do Senado em relação às três principais modificações, vou colocar assim, do texto aprovado no Senado em relação ao que ao final foi aprovado na Câmara dos Deputados, que dizem respeito à governança, em que se alterou o Conselho Deliberativo, que no Senado a proposta era que fosse o Comitê Interministerial da Mudança Climática, né, que está na presidência e tem a Secretaria Executiva no NMA. Isso foi alterado para formular um novo comitê, né, de alguma forma atrelado ao SIM, mas que não é o próprio SIM, o Conselho Deliberativo. Essa foi uma mudança muito importante que aconteceu ali. A incorporação do voluntário se deu sobre duas discussões fundamentais, um dos aspectos jurisdicionais e o outro da abordagem mercado e não mercado de RED+, né? E, por fim, a natureza jurídica do próprio crédito de carbono, mas também dos ativos que estão no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Eu acabei não falando, mas acho que a maioria aqui já sabe, que está baseado num sistema de cap and trade e que vai estabelecer as cotas brasileiras de emissões e as remoções ou reduções verificadas de emissões, né, esses certificados. Então, estabelecer a natureza jurídica desses ativos ali no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, essas foram as três principais mudanças, e agora, quando o texto chega novamente ao Senado, e é excelente que a perspectiva seja que ainda esse mês ele seja tramitado, porque acho que a questão consensual aqui é da necessidade dessa legislação ser aprovada o mais rápido possível. Existem poucos acertos a serem feitos, ainda que sejam substanciais, mas que dependem, na nossa avaliação, de um maior diálogo. Daí a importância de uma conversa como essa.
Eu acho que com alguns diálogos a gente tem uma condição enorme de chegar a uma legislação robusta e que atenda ao seu objetivo principal, que é de enfrentamento da crise climática e de conferir integridade aos mercados brasileiros, tanto o sistema brasileiro de comércio de emissões, ali, o regulado, quanto ao voluntário, né? Porque, como foi bem apresentado, diversos estudos mostram, da McKinsey é um deles com números excelentes, das perspectivas de oportunidades de negócio que essa descarbonização pode gerar, né, com oportunidades de emprego, com oportunidades de enfrentamento de desigualdades, e que o Brasil tem uma vantagem competitiva muito clara que precisa ser aproveitada. Então, voltando ao que eu queria deixar de mensagem aqui para o nosso debate, né? Consensual a urgência dessa lei, ela está atrasada, inclusive o Brasil está atrasado, né, com relação até aos nossos compromissos internacionais, os NDCs, mas também aos nossos compromissos nacionais e aos desenvolvimentos de mercados que já vêm sendo feitos, aos investimentos que as indústrias, por exemplo, já têm sido feitos e que precisam ser reconhecidos no sentido da sustentabilidade. E aí a gente precisa afinar especificamente esses pontos que ainda há discórdia entre diferentes grupos, né, da sociedade, que são justamente esses três que eu trouxe aqui, que foram as mudanças principais entre a Câmara e o Senado, que agora precisam ser revisadas no Senado, porque algumas colocações a gente entende que pioraram a qualidade da regulação. Tá? Então, essa é a minha fala inicial. Obrigada, Cristina. Agradeço suas colocações e passo a palavra, então, ao Raoni Rajão, por favor, se você puder. Obrigada. Obrigado, Janaína, né? Cumprimento aqui a todos, minha colega Cris, né, do Ministério da Fazenda, cumprimento aqui o Marcelo Brito, o Jerônimo, a Carla, a Ana Maria, é um prazer estar com vocês. Vou só compartilhar a tela aqui rapidamente. À vontade. Então, para poder entender, né, o contexto que se insere o projeto de lei, porque o projeto de lei, como citado, né, pela Ministério da Fazenda, ele nasce com um escopo bem definido, que é aquele de trazer, de possibilitar a criação do mercado regulado, né, de emissões no Brasil, que é um instrumento para incentivar a redução de emissões, ou seja, é um instrumento onde, por exemplo, um setor da economia que esteja emitindo muito, por exemplo, o setor da energia, como aquela emissão vai estar precificada, porque se ele passar daquele limite do setor, ele vai ter que pagar um valor ou vai ter uma multa, etc., ele compra o direito de emitir a mais a partir de atividades, né, que são certificadas, que são comprovadas, que podem inclusive acontecer não só dentro do setor, mas também em outros setores, né? E se sabe que os mercados de carbono eles costumam reduzir o custo do esforço de redução de emissões, porque ele distribui esse esforço de maneira mais otimizada. Ele utiliza instrumento de mercado para poder fazer isso, né? Porém, essa nova regulação nasce em um contexto onde o Brasil, né, já tem uma série de atividades acontecendo, seja no âmbito do mercado voluntário, seja no âmbito governamental, onde essas atividades de redução de emissões já estão sendo, né, já estão sendo pagas, já estão recebendo recursos, seja em abordagem de mercado, seja nascentes também seja abordagem do mercado, seja também de maneira cada vez maior abordagens não mercado. E aí, dentre as várias atividades que podem gerar, né, essas reduções, digamos, certificadas ou comprovadas, nós temos aquelas de RED+, né, que é um tema que, na verdade, era simplesmente para ser uma atividade a mais a ser discutido no âmbito do mercado, no âmbito do PL, e acabou, né, centralizando muitas das discussões, né. E no contexto da legislação nacional, como o Brasil ele faz parte, né, ele do Acordo de Paris, né, da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, enquanto signatário e tendo retificado esses acordos internacionais, tudo aquilo que é decidido nesse âmbito multinacional, nesse âmbito multilateral, também é lei dentro do Brasil. Então é por isso que daí a importância da gente olhar quais são as definições de RED+, que hoje são ativas, são válidas no âmbito da nossa legislação, né? Em particular, nós temos no Acordo de Paris, que fala de RED,
né, você tem ali que, na verdade, consolida as decisões do Marco de Varsóvia, que RED, né, são políticas de estímulos positivos, e esses incentivos positivos, inclusive, está claro, dentro da abordagem, né, do Marco de Varsóvia, que pode ser seja de não mercado, como doações, etc., mas também de mercado. Existe ali uma previsão muito específica, até porque o Brasil não adotou historicamente muitas abordagens de mercado para a rede mais governamental, mas outros países o fizeram, então isso sempre esteve dentro do contexto do RED+, né? Sendo que esses incentivos, eles são para quê? Para redução de emissões a partir da redução do desmatamento, né? Ou reforço dos estoques, ou seja, quando você reduz o desmatamento acontecendo em nível país, ou você aumenta os estoques, né? E a Convenção Quadro deixa muito claro que o ponto de partida da geração desses resultados é a submissão pelas partes, no caso são os países, né, de um nível de submissão nacional, né, que pode ser provisoriamente subnacional, além de vários outros requisitos. É a partir desse processo que um resultado de RED+, ele nasce em âmbito, né, oficialmente em âmbito nacional, hoje, pela legislação aprovada. A questão dos projetos, né, aí você tem duas grandes escalas. Você tem a escala nacional, né, que nasce a partir dessa submissão, mas você tem também, né, escalas subnacionais e atividades subnacionais. É por conta disso, né, que desde 2017 nós temos ali a resolução número 6 do CONARED, que estabelece uma divisão, né, dos resultados obtidos internacionalmente, a partir da redução global do desmatamento em todo o país, e isso precisa ser dividido em direitos de captação de recurso, que são 40% desses direitos entra na contabilidade daquilo que o governo federal pode fazer e 60% entra na contabilidade daquilo que os estados podem fazer. Sempre depois tem uma outra fórmula que distribui esses 60% para os estados em proporção da própria redução que eles têm de desmatamento e também da quantidade de estoque de florestas, né? Lembrando que essa divisão 60 e 40 não significa que aquele estado produziu e gerou efetivamente as emissões, né? O que você tem aqui efetivamente é uma distribuição de benefícios, né? Ou seja, você sempre gera o resultado em escala nacional, né? Mas aí você tem uma segunda etapa que é, visto que eu gerei esse resultado, qual é o nível, né, seja do nível federal, nacional, seja subnacional, que vai estar recebendo os direitos de captar recurso de RED+, a partir daqueles resultados, né? Recursos que inclusive podem ser através de abordagens de não mercado, doações como o Fundo Amazônia, etc., ou como abordagens de mercado, né, que alguns estados aí têm movido na direção, por exemplo, do R-Trees. Agora, além disso, né, o que foi introduzido nas últimas duas versões do decreto, que inclusive agora faz parte de uma trilha de trabalho intenso aqui no Ministério do Meio Ambiente, é poder avaliar a possibilidade, né, de trazer também atividades em nível de projeto, né, que queiram ser aderentes à Estratégia Nacional de RED+. Né? Essas são as áreas públicas, né, que nós entendemos que por serem públicas, por serem de governo, elas têm que conversar com o que o Estado como um todo faz, mas também, eventualmente, áreas privadas, caso o privado o queira, né? Ou seja, não é uma obrigação, é uma possibilidade, né? Tanto é por isso que tem essa barrinha aqui, né, que você pode ter ali uma estratégia nacional de RED+, que abraça mais projetos ou menos projetos, dependendo aí do interesse desses projetos em ter, digamos, um carimbo aí de fazer parte da estratégia nacional de RED+ brasileira, né? Agora, em todos os casos, é importante a gente considerar, né, o cumprimento de salvaguardas, porque mesmo você tendo atividades, por exemplo, em áreas privadas que possam ter impacto nas populações locais em particular, é importante que certas regras sejam seguidas. É por isso que o CONARED também tem olhado aí como garantir, né, que as salvaguardas, de maneira geral, sejam cumpridas. A partir do momento que é gerado um resultado, né, nossa visão é que você tem, né, projetos, né, vindo de geração de créditos, vindo de projetos voluntários, dependente da sua natureza, né, e que podem acessar, e que, como já sempre fizeram, vão continuar fazendo o mercado voluntário de carbono. Inclusive, né, nós entendemos que isso aqui é uma relação entre privados, né, que o PL que saiu da Câmara dos Deputados até se adentra nessa relação entre privados, né, mas que, a nosso ver, isso não é o X da questão, né, visto que o foco, em última instância, é você apoiar a construção do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Agora, você tem também resultados de RED+,
né, que podem captar recursos a partir de abordagens de mercado, né, inclusive, né, adentrando, né, e trazendo para dentro da sua atividade, da sua estratégia nacional, né, os projetos, eventualmente, e essas atividades aí vão ser, no segundo momento, vai ser a decisão do órgão gestor se essas atividades podem ou não podem ser créditos válidos no âmbito do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Ou, eventualmente, até, né, caso haja aí uma aceitação e um processo no âmbito do SIM, né, que é o Conselho Interministerial, né, de Clima, você pode também, futuramente, o Brasil vender esses resultados para outros países, gerando aí ritmos que também geram ajustes correspondentes. Então, a ideia é uma arquitetura que permita essas diferentes opções, né, de acordo com a análise, de acordo com o tomador de decisão. O importante, porém, é que a partir do momento que algo é considerado resultado de rede mais, a partir de que algo acontece em terra pública ou em terra privada, onde esse projeto privado quer fazer parte da estratégia nacional de rede, né, que haja aí um processo de alinhamento dos vários resultados, porque o desmatamento caiu uma vez só em nível nacional e a floresta cresceu uma só. Né? Então, nós temos ali um teto natural de quantos resultados foram gerados em nível nacional. E se não há esse tipo de harmonização dos resultados, a gente corre um risco muito grande de ter dupla contagem e outras consequências negativas. Então, esse aí é, digamos, o grande desafio. E aí, finalmente, a gente tem, né, essa terceira etapa, a partir do momento que são gerados os resultados de rede em nível nacional, né, o que disso vai para o governo federal? Por exemplo, hoje é 40%. O que disso vai para os resultados estaduais, jurisdicionais? Né? Como é que a gente considera a questão, por exemplo, dos projetos, né, e das atividades jurisdicionais na direção do R3 dentro do contexto, né, dos limites nacionais, que é uma obrigação nossa perante a Convenção Quadro, né, e aquilo também que cabe especificamente aos projetos e os projetos privados, que inclusive, né, essa gestão do Ministério do Meio Ambiente, inclusive, tem apoiado, né, tem inclusive avaliado, né, nós faremos aí nos próximos meses até mesmo editais para a restauração florestal, para projetos de restauração florestal, para gerar crédito de carbono em áreas de concessão, né, e estamos trabalhando, né, para poder conseguir dar uma segurança jurídica para esses processos, ou seja, existe também um estímulo para tipos de projetos específicos. É uma escala que nós vemos como sendo importante. Agora, é muito importante, né, que toda essa discussão aconteça num contexto de forma a garantir a integridade, né, ambiental e as salvaguardas, que são temas aí centrais para o nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigada, Rajão. Eu passo a palavra agora, deixa eu ver quem está na minha sequência aqui, para o Marcelo Brito. Marcelo, por favor, suas considerações. Obrigada. Bom dia, Janaína, bom dia a todos. Cumprimento os colegas aqui de mesa, né? Janaína, Jerônimo, Aone, Cristina, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, tema longo, né? Eu não vou ser tão meticuloso e técnico como a Cristina e o Rajão, que são dois especialistas no tema. E eu quero pontuar mais numa escala geral, tá? 2024, tá? O ano que vem termina o que foi ajustado no Acordo de Paris. Então, Paris mais 10 encerra o ano que vem. Nós estamos no 9º ano desse processo e nós não conseguimos, enquanto sociedade, estruturar o nosso mercado de carbono no Brasil. Então, não sei se foi a Cristina ou o Raoni que falou que está demorando demais. Muito, né? Muito. Mostra uma certa inoperância como parte da sociedade do qual eu estou incluído, nós estamos incluídos, tá? Até porque, no ano que vem, na COP do Brasil, a apresentação das novas SDGs, que estão sendo preparadas como plataformas de modelos de economia os seus respectivos países para a década seguinte, que eu adoraria chamar de Brasil mais 10, elas podem trazer novidades, várias novidades. Tá? Mudanças podem ocorrer e mudanças substanciais. Tá? Em diversos setores que nós conversamos aqui. Por exemplo, nós só não atrasamos o mercado de carbono, como também no aspecto de restauração, e lembra que a gente tinha uma baita ambição no campo de restauração, quando nós apresentamos lá em 2015, que também não foi cumprida.
E quando a gente olha as oportunidades de restauração florestal barra carbono, foi citada pelo Raoni no Brasil, e a gente olha o que foi feito nesse período dos últimos 6 anos aqui e o que foi feito em vários outros países, eu não vou nem citar para não fazer aqui comparações de luxo, mostra realmente um atraso grande. Em relação ao PL, que hoje retornou ao Senado, o nosso ponto de vista é que ele precisa, sim, ser melhor conversado. A gente não acha que são poucos os temas, não. A gente acha que são muitos os temas. E precisa se conversar da estruturação da governança das coisas. Nós temos uma preocupação daquilo que pode ser incluído quanto lei e daquilo que a gente pode deixar para ser visto depois. Tá? E o medo nosso é do que pode ser deixado para ser visto depois dentro do SPCE ou dentro da CONARED, por exemplo. Gente, de 1988 para cá, que é a data da nossa última Constituição, nós fizemos 122 PECs. Ou seja, nós alteramos a nossa Constituição 122 vezes nos últimos 36 anos. São quase 4 alterações constitucionais por ano. Essa é a alteração mais difícil que pode ser feita na estruturação legal do país. É uma alteração à Constituição, mas mesmo assim nós fizemos 122. Então, o nosso temor é que pontos cruciais da estruturação do carbono fiquem para depois e sejam modificados ao gosto e ao sabor do governo ora em questão. E o governo em poder, tá? Pode ser o governo federal, pode ser a somatória dos governos estaduais, exercem a estrutura de poder e pressão que movimentam todas essas entidades que a gente deixa como reguladora. É só vista a questão das agências reguladoras do Brasil. Então, assim, eu não estou falando nenhuma novidade, eu estou falando algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, eu acho que, ao nosso ver, nós demoramos 9 anos para chegar até aqui e não vejo condições nenhuma, gente, da gente ir para uma votação no Senado no mês de abril. Nós não temos relator ainda. Tá? Então, assim, hoje é dia 9, vamos supor que o relator saia amanhã, dia 10, nós temos 20 dias aí para fazer um reestudo entre a sociedade, entre as diversas partes envolvidas nesse processo, que até o momento, eu repito, até, Cristina, que eu disse aquele dia lá no Ministério da Fazenda, o objetivo de qualquer lei é dar harmonia e governança a um processo estruturado, seja para o país, para o Estado, assim por diante. À medida que você tem uma lei que ela gera mais dúvidas do que certeza, ela precisa ser melhor conversada. E aqui eu não estou falando de quem tem que entrar e quem tem que sair. Tá? Essa é uma escolha que é política e a gente precisa entender. E o segundo ponto é uma escolha que é de um exercício mundial, da gente olhar quais os modelos que foram colocados dentro e fora do Brasil, para ver onde é que o nosso também se harmoniza com isso. Não adianta a gente ter aqui um mercado maravilhoso que não fala com os mercados externos e não dê condição do Brasil transacionar os seus potenciais no mercado externo. Então, sem apontar esse ou aquele problema no PL atual, eu acho que precisa de ter mais diálogo, precisa de ter mais conversa, e a gente precisa pontuar, enquanto sociedade, o que a gente quer que seja lei, para que tenha dificuldade de ser alterado no futuro, ou aquilo que a gente quer deixar aberto para as diversas entidades, você pode chamar de como quiser, que são compostas a partir do poder e da nomeação daqueles que exercem o poder local. E a cada 4 anos a gente pode passar o risco, ou enfrentar o risco de ter que fazer a alteração. Então, acho que o início era isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, agradeço. Passo então para o Jerônimo fazer suas considerações. Obrigada, Jerônimo. Obrigado, obrigado a todos que estão aqui. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela audiência. Evento tão qualificado, quero agradecer as falas da Cristina, do Raoni, do Marcelo, e dizer que a vantagem de se falar por último sempre é que bastante coisa já foi abordada e num alto grau de entendimento, né? Mas o bom é que vimos que já existe uma convergência aqui em diversos aspectos,
Todavia, cabe a mim, na qualidade de diretor da Aliança e representando as empresas que compõem a instituição, passar um pouco da perspectiva dos desenvolvedores de projeto e qual a visão da Aliança. E então, a partir do que foi exposto, eu vou fazer algumas ponderações, mas antes disso, eu acho que eu vou fazer coro ao que a Cristina falou, em especial pelo momento que a gente vive da emergência climática, e que por si só já é uma justa razão, né, para que todos aqui somem esforços na mesma direção. E há uma questão que eu entendo que seja bastante importante, e não tenho dúvida disso, e aí é que eu já parabenizo o Raoni. A gente vai precisar trilhar esse caminho que é mais espinhoso, que é o caminho da tecnicidade. Mas sem qualquer medo aqui de ser imponderado ou desajuizado, independente das razões pelas quais estamos aqui defendendo as nossas posições, eu acredito que todos nós temos como objetivo a mitigação das mudanças climáticas, o compromisso com o clima e o compromisso com as futuras gerações. Bom, dito isso, e partindo dessa premissa, é certo que o consenso e o arranjo harmonizado vai se sobrepor a qualquer inflexibilidade para acomodação de todos os envolvidos nessa finalização aí da regulamentação do mercado ou do mercado regulado no Brasil. E por isso a Aliança entende e acredita nesse protagonismo que tem o Brasil hoje no combate às mudanças climáticas, e assim como o potencial de geração de créditos, e a esse potencial de geração de créditos é preciso dar vazão, né? É importante e é fundamental que se tenha legislação que trate do mercado regulado, né? E até como forma de engajar o setor privado como mais um agente na implementação desses compromissos firmados. E a existência de uma lei, de um marco regulatório para o mercado, ou a melhor, a inexistência, né? A inexistência de uma lei, de um marco regulatório, ela cria insegurança jurídica justamente decorrente dessa complexidade que é o mercado de carbono no Brasil, né? E aí eu, de novo, trago ali a fala do Raoni e a fala do Marcelo, que a gente tem um problema de tecnicidade que precisa ser acomodado e, ao mesmo tempo, uma questão de programação disso. Uma lei ela tem que ser programática porque isso vai envolver o futuro, um futuro que ele é longo pela frente em relação à questão do mercado de carbono. E a regulamentação, ela tem essa capacidade justamente de transformar o mercado, né? E ela vai fazer isso, né? Colaborar justamente para as diversas atuações nesse cenário. Enquanto a falta de regulamentação, ela vai trazer diversos prejuízos, como falta de informação, falta de transparência, como foi dito aqui também, e tem incidência também direta no mercado, né? A falta de maturidade, a falta de qualidade de crédito gerado, o tratamento de benefício das populações locais que são atingidas e o interesse de se registrar novos projetos, sejam eles governamentais ou sejam privados, que ao final do dia são investimentos que trazem para o Brasil, faz diferença tendo uma regulamentação de uma lei ou não. E é isso, de novo, a importância de a gente ter a regulamentação e ao final eu vou lamentar um pouco, talvez como o Marcelo, que a gente precise um pouco mais de tempo. Eu acho que abril a gente estaria muito em cima em cima de uma votação sem discussões de coisas que, apesar de serem mínimas, talvez, para que haja essa acomodação de todos, é um espaço pequeno para que isso seja chegado a um denominador comum. Nesse contexto, o mercado voluntário, que hoje foi dito, acho que a Janaína passou os números no início da apresentação, basicamente ele reflete projetos de soluções baseadas na natureza. E dentre esses projetos de soluções baseadas na natureza, temos que mais de 80%, 84%, se eu não estou enganado, são projetos de RED, e aí a gente vai ficar naquela discussão de abordagem no mercado, mas são RED projetos do mercado voluntário que representam hoje basicamente o mercado voluntário de carbono. Portanto, é uma jornada de um mercado que já existe há aproximadamente 20 anos, em que existe uma experiência desses atores em gestão de projetos, dos problemas enfrentados, mas que efetivamente precisam ser levados em conta justamente para esse sucesso do mercado em conjunto. Então, a participação do mercado voluntário, ainda que haja essa discussão para saber se ele deve estar dentro de uma regulação ou se ele não deve se tratar na regulação, independente disso, a participação do mercado voluntário, até como fonte de experiência e fonte de absorção dessa experiência já de 20 anos para o sucesso do mercado, é fundamental. E, como disse a Janaína no início da apresentação também, a Aliança vem se debruçando em todas as versões e debates sobre o mercado regulado.
sem dúvida nenhuma, assim como todos nós que estamos aqui, tem preocupações em relação ao texto. Ainda que a gente entenda, de novo, eu acho que a gente tem que deixar isso grifado, a importância de se ter um mercado regulado, mas o que a gente puder corrigir por um menor impacto, melhor. Falando nisso, falando em impacto, eu faço um pequeno parênteses aqui, justamente para lamentar que uma legislação que vai tratar de um tema extremamente importante para o nosso país, com o mercado voluntário que já funciona e tem uma representação socioeconômica bastante significativa, não tenha vindo com uma análise de impacto regulatório consistente. E não falo isso apenas no que se refere ao mercado voluntário, eu falo porque esse impacto hoje está atingindo o Estado, e por isso esse painel aqui tem representantes de governo, assim como também gera e vai gerar impactos para o setor regulado. Talvez tivéssemos avaliado algumas questões antes referentes ao impacto regulatório, estaríamos nós aqui com menos nós, para desatar agora que ficou engraçado nós com nós, mas estaríamos aqui com menos problemas para resolver, né? E aqui eu deixo um dado relevante, até de acordo com o estudo do IDESAN que saiu, acho que há umas semanas, os projetos individuais do mercado voluntário cadastrados no Verra não chegam a 1% do território nacional. Mas eles têm um reflexo extremamente positivo na sua proporção. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que precisamos olhar com com uma lupa melhor para esse impacto em cada setor, em cada ator envolvido nesse cenário, seja o mercado voluntário, seja o governo, seja os setores regulados. E a gente sabe disso, que falando em setor regulado, o Marcelo mencionou isso, a questão das leis regulatórias, a gente às vezes sobram leis e falta fiscalização. E é o que justamente a gente não pode deixar acontecer, justamente nessa pauta ambiental, né? Se a gente quer recolocar o Brasil como protagonista de combate às mudanças climáticas, a gente tem que justamente cuidar com isso, mas essa lacuna de leis e regulamentação do mercado de carbono também é um momento de reconstrução ambiental do país e nos presenteia, de uma certa forma, com uma oportunidade única e talvez a última que a gente tenha nas mãos. E no que se refere, já passando agora um pouco para a questão do PL aprovado na Câmara e que hoje está no Senado, a Aliança tem algumas posições que vão desde as melhorias técnicas em texto, em especial na parte que trata de RED, questão de exportação de créditos, conversão de créditos do mercado regulado, questões envolvendo salvaguardas e metodologias credenciadas, créditos gerados em áreas ocupadas por povos indígenas e populações tradicionais. E é por isso, e aqui já vou finalizar para não ocupar muito tempo, a Aliança vai seguir buscando e criando espaços para discussões, e esse webinar faz parte disso também, para ouvir as opiniões contrárias, entrar no ambiente de discussão saudável, ponderar sobre temas que entende relevantes e que podem fazer diferença para essa melhor acomodação de todos. Então, voltando e repetindo aquilo que foi dito, a gente entende da necessidade de ter regulamentação, de ter a lei aprovada, mas é necessário ainda um espaço maior para discussão e ajuste desses pequenos temas aí que são um pouco que falta para acomodar todo mundo aí. Obrigado, Jana, passa a palavra. Obrigada a todos pelas exposições e argumentos. Eu acho que a gente percebe aqui que tem um grande esforço conjunto, que a gente tenha um resultado positivo como país, né, como nação, e eu entendo que é isso que importa realmente aqui, a gente tentar evoluir, tentar chegar a um texto que realmente satisfaça e englobe todas essas vontades e anseios, para que realmente a nação ela consiga ocupar esse espaço aqui de protagonismo que sempre teve, né, em questões climáticas, ambientais. Então, eu realmente agradeço e consigo perceber esse esforço aqui que está sendo feito conjunto, e esses espaços de diálogo são importantes. A gente teve, algumas semanas atrás, também uma oficina para falar sobre isso, para a gente expor essas questões, e eu entendo que cada vez mais com essa transparência, né, e as pessoas porem as cartas na mesa mesmo, né, falar, olha, essa questão aqui para mim, ela é muito crucial, ela realmente não tange o que é necessário para um Estado, ou fere um CONARED, ou fere legislação brasileira, enfim, eu entendo que essas questões elas precisam ser transparentes, precisam ser abertas e discutidas para que a gente chegue realmente a um texto
que converse com todos nós e, principalmente, converse com o mundo todo, né? Como o Marcelo disse, não dá para a gente criar uma jabuticaba aqui também e achar que está tudo bem, e que, que bom, nós temos uma legislação. Ela não pode ser uma legislação jabuticaba, ela precisa ser uma legislação que converse com o mundo todo. Somos signatários do Acordo de Paris, como trouxe Rajão aqui para a gente. Então, eu vou trazer algumas perguntas aqui para a gente evoluir um pouco no assunto, depois a gente traz um pouco das questões do público, mas vocês também fiquem à vontade para provocar um ao outro, chamar alguém, falar, Raoni, Rajão, não entendi muito essa questão, como isso se relaciona com outra. Eu entendo que quanto mais a gente conseguir aqui, né, florescer as questões que precisam ser discutidas, melhor para todos nós, né? Então, eu vou trazer como uma primeira provocação esses dados que o Jerônimo trouxe, né, que, por exemplo, que afetam aos desenvolvedores de projeto, que eles entendem como o projeto de lei poderia ser melhor, né, com melhorias técnicas, questão de exportação de créditos, salvaguardas de metodologia, populações tradicionais e populações indígenas que são tocadas no projeto. Jerônimo, se você puder esclarecer um pouquinho mais essas questões, e um pouquinho mais a fundo, e aí depois, se o Rajão conseguir refletir em cima disso, de que forma isso tange ao CONARED ou não, de que forma isso se relaciona, também seria bom ouvir um pouquinho dessa questão. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Jana. Eu vou tentar rapidamente aqui, porque no fim das contas, se a gente for tratar de todas as questões aqui, a gente vai passar debatendo o PL aqui. Mas, assim, basicamente sobre aquilo que a gente vem discutindo dentro da aliança, e eu acho que aqui existe uma preocupação em comum, e talvez falte um pouco mais de conversa determinada em relação a alguns assuntos, né? Porque eu vejo, e talvez se houver a divergência, e talvez até depois, mais à frente, eu quero fazer uma pergunta para o Raoni, mas talvez se houver essa divergência em relação a essas questões, me parece um consenso que todo mundo fala que o problema da redação sobre RED no PL é ruim. Me parece um consenso isso. Em contrapartida, eu acho que em relação, vamos lá, se a gente puxar o PL 412, que era o que foi aprovado no Senado, falava menos de RED, mas também eu acho que tinha alguns problemas de conceituação em relação a isso. Então, assim, em relação à questão RED especificamente e melhorias em relação a isso, eu acho que sim. Eu acho que precisa, e a Aliança entende que precisam melhorias técnicas no texto, né? E talvez o que haja de uma discussão, uma conversa um pouco mais afinada é saber o quê? Quais são essas definições de RED para manutenção disso no texto, né? Se essa manutenção das definições vão permanecer no texto, mas para elas permanecerem no texto, me parece que precisa haver uma convergência do que são essas definições. Senão a gente vai entrar num outro problema de cada um entende o que é. Então, acho que tem uma questão técnica por trás, mas tem uma questão de redação legislativa também. Mas eu acho que isso me parece que é uma reclamação, eu não quero dizer uma reclamação, porque parece uma palavra pesada, mas é uma insatisfação generalizada da questão de como isso foi redigido e que parece que pode ser melhor. Em relação às salvaguardas que a Janaína mencionou e que o nosso grupo de trabalho da Aliança vem trabalhando, a gente entende, pensando em salvaguardas como um todo, que elas não devem e não podem estar se restritas unicamente aos projetos RED+, né? As salvaguardas elas têm que permear por todos, onde haja projetos, elas têm que permear por todos esses projetos. Então, me parece que no texto tem se não me engano, é o artigo 12, posso estar enganado, ali menciona no inciso 2º, e me parece que dá a impressão a entender que as salvaguardas estão adstritas unicamente aos projetos RED. E aí a gente entende que isso não deve acontecer. As salvaguardas, acho que são requisitos, é um princípio que deve ser obedecido em todos os projetos, não só RED. Em seguida, também tem em relação à questão de definição de metodologias, incluindo salvaguarda. Eu acho que são duas coisas que a gente não pode confundir também, questão do que é metodologia e o que é salvaguarda. Tem questões técnicas em relação a isso que não fazem parte de um mesmo orquestramento. Então, assim, o que é metodologia é uma coisa, o que é salvaguarda é outra, e daqui a pouco me parece que está sendo tratado da mesma maneira.
Em relação à exportação de créditos que a Janaína mencionou e que eu acabei mencionando também ali, há um entendimento que parece que ter uma aprovação do SBCE para que os créditos sejam exportados, me parece que gera uma burocracia, nos parece, em conversa nos debates envolvendo o grupo de trabalho da Aliança, que gera uma burocracia mais desnecessária, porque o Acordo de Paris já estabelece quais são as diretrizes referentes à necessidade de autorização pela autoridade nacional designada. Então, assim, tu criar mais um ambiente para passar, para aprovar a exportação desse crédito, me parece, ou nos parece, que é algo que não é necessário. Tem algumas questões envolvendo também, Janaína falou, deixa eu só me lembrar, acho que a questão de conversão de créditos, né? A conversão de créditos justamente das atividades decorrentes de manutenção e manejo florestal, né? Me parece que ali fala do impedimento da conversão de créditos de carbono do mercado voluntário decorrente de atividades de manutenção para conversão em certificado de redução ou remoção verificada, pode dar a entender que entender equivocadamente, né, que os projetos de desmatamento, RED, desmatamento evitado, se incluiriam nessa previsão. Então, também acho que é uma questão de redação que poderia ser suprimido isso acho que artigo 42, parágrafo 2º. Em relação às áreas tradicionalmente ocupadas, aqui a aliança, até pela questão do Guia de Boas Práticas que foi publicado ano passado, e também pela experiência de desenvolvedores, a gente entende que duas questões são primordiais aqui. Uma que foi uma questão até que foi debatida outra vez, que é a presença de percentuais envolvendo esses projetos, contratos privados, mas que ao cabo, ainda que fosse, de uma certa forma, uma previsão constante na lei, que poderia se entender como ilegal ou inconstitucional ter uma previsão de percentual em contratos privados, essa não é a principal questão que a Aliança entende. A Aliança entende que aqui sim talvez tenha sido feito uma avaliação maior sobre custo de desenvolvimento de projeto, né? Os estados hoje sabem qual é o custo para desenvolvimento de um projeto, o quanto se investe para desenvolver o projeto, e você precificar isso previamente pode trazer um prejuízo maior do que a proteção. Às vezes, a proteção, você busca colocar percentuais visando uma proteção, e essa proteção vai fazer com que possíveis desenvolvedores que não vão respeitar todas as salvaguardas que precisam ser respeitadas, cumprimento do CLPI, que são processos custosos no desenvolvimento do projeto, podem trazer justamente o efeito contrário. Por quê? Porque você vai ter que minimizar, enxugar custos, justamente para poder atender o percentual que a lei exige. Então, acho que na busca dessa proteção, acabou ocorrendo um viés contrário que vai acabar podendo trazer mais prejuízo do que efetivamente benefício. Aqui a gente entende que talvez fosse mais interessante do que ter o percentual, ou ter um percentual que fosse um pouco mais factível com a realidade. Até tem outra questão, a gente nunca sabe qual é a realidade das comunidades. Territórios maiores têm um custo maior de deslocamento, às vezes territórios sem acesso viário, tem que se deslocar por barco, quantidade de famílias envolvidas, pessoas a serem entrevistadas, tudo isso muda o custo do projeto. A gente não sabe quanto vai custar um projeto para determinar que isso vai estar dentro daqueles 30% ou 70% que a lei estabelece, ou dos 40% ou 50% dos projetos de recuperação florestal. Mas o que a Aliança entende é que isso deveria partir muito mais de, daqui a pouco, garantias de que a CLPI estaria sendo respeitadas, seriam realizadas de maneira correta, garantias de que as salvaguardas estavam sendo cumpridas, e aí se terem bons projetos fiscalizados e bons créditos gerados. Melhor do que previamente estipular um percentual que visa uma proteção que, ao cabo, pode não acontecer. Obrigada, Jerônimo. Rajão, se você puder fazer suas considerações. Marcelo, acho que você deve ter também algumas dessas questões tratadas, e Cristina também. A gente pode interagir com elas para a gente ficar mais interativo mesmo. Não, assim, excelente, né? Considerações, né? Então, assim, acho que nós temos preocupações em comum, porque
o tema de RED+, é um tema que tem se construído nos últimos 20 anos, ele é extremamente complexo, e ele envolve um conjunto de atores muito amplo, né? E por isso que, assim, na nossa perspectiva, a melhor solução, da mesma forma que o PL não trata de projetos de resíduos sólidos, não trata de projetos de energia, né? Porque também tem as suas complexidades, que esse tema pudesse ser tratado num PL à parte, com o devido tempo, com o devido processo de amadurecimento, com o devido análise de risco regulatório, porque eu acho que nós estamos correndo é produzir uma jabuticaba que, na verdade, vai espantar, né, os investidores e vai quebrar Fundo Amazônia, vai quebrar o mercado voluntário, vai quebrar o ativo nos estados. Eu acho que a gente tem esse risco no chão, né? E porque de fato é um tema muito muito complexo, né? E aí é claro, né? Dentro disso tem também eu acho uma outra consideração, né? Assim, hoje, por isso que eu abri mostrando a definição de RED+. Na Convenção Quadro, aquilo que é RED+. A gente sabe que existe, no âmbito das práticas do mercado voluntário, na relação entre privados, definições e metodologias de RED+, que não necessariamente estão lá dentro. E tudo bem, é uma relação entre privados, né? Você tem ali uma demanda, você tem ali uma oferta, você tem um segmento. A partir do momento que algo entra na legislação, e pode potencialmente entrar em choque com a definição global, a gente começa a entrar nessa definição do jabuticaba, né? Daí que eu acho que assim que seria importante, a meu ver, nesse debate, olhando as revisões, olhando o texto, né, deixar um espaço saudável para que o mercado privado possa se autorregular. Você não precisa abarcar tudo e 100% dos projetos, né, de RED+, sejam movidos, né, numa regulação. É claro que no caso de salvaguardas, a situação é um pouco diferente, né, porque ele está ali como medidas protetivas, né, independente, assim, você pode ter um privado que faz uma ação, um empreendimento numa terra indígena, numa unidade de conservação, por mais que aquilo não tenha a ver com o governo, por ser certo tipo de população, ele precisa seguir certas regras que visam proteger aquela população. E, de fato, como salvaguardas foi uma discussão que veio desde o começo, junto com a discussão de RED, hoje ele está muito mais ligado ao RED, não a outros tipos de projeto, né? Sendo que nós sabemos, por exemplo, que tem projetos de energia, né, como algumas grandes, né, usinas solares em algumas regiões do Brasil, que estão também tendo impactos locais, estão também tendo conflitos com a população local e que seriam beneficiados de um regramento comum. Por isso que hoje, por exemplo, o entendimento, e esses debates já estão acontecendo no âmbito da Convenção Quadro, e o 6.4, né, que são vários tipos de projeto, não é só a RED, salvaguarda é para todos, né? Então, isso pelo menos faz parte da nossa visão. Agora, não é o nosso escopo específico, porque o nosso escopo ele nasce de Varsóvia, e Varsóvia nasce do setor florestal, né, e do âmbito de RED+. Mas eu entendo como uma discussão mais ampla, né, principalmente como o 6.4 ele vai passar a evoluir, eu acho que tem um espaço importante de debate aí, né? Agora, a gente está com esse grande desafio em mãos, né? A gente precisa com muita urgência passar o projeto do mercado regulado de carbono. Isso é um instrumento essencial para a nossa política climática, né, para a transformação ecológica liderada pelo Ministério da Fazenda. Agora, a gente precisa conseguir comunicar com os atores certos, principalmente aqueles de mercado, né, e isso é uma coisa que nós podemos falar como governo, mas vocês que estão aí mais próximos do setor privado podem falar ainda mais, né, do que o comprador está querendo. Né, porque eu acho que essa é uma sinalização muito forte, né, para a gente poder, de fato, ter, né, um resultado que vai dar mais segurança jurídica para todos, vai estimular mais atividades e vai atrair mais investimentos no Brasil. Perfeito, Rajão. Marcelo ou Cristina? Pode ser Cristina primeiro, então, que levantou a mão. Cris. Acho que está no mudo. Não. Vocês escutam a Cristina? Não, né? Eu também não. Tá. Marcelo, então, a gente passa para você, depois a gente volta com a Cristina. Ver a visão dos estados aqui, de como o consórcio entende essas questões levantadas aqui também. Eu acho que as colocações do Jerônimo e do Raoni, né, muito pontuais, já mostram que a gente precisa de mais tempo para poder conversar isso de uma forma mais
íntegra. Tá? E eu trago mais um ponto, gente, que é a questão da contabilidade geral. Tá? Queira ou não, muito ou pouco, uma lei sobre carbono trará oportunidade de novas divisas ao país. Como essas divisas serão utilizadas, tem importância crucial no desenvolvimento do país. Eu cito alguns exemplos para vocês. Por exemplo, tudo que é negociado hoje pela França, que tem relação ao governo central da França, que governos ganham dinheiro com a venda direta, dentro das suas próprias áreas, ganham dinheiro com a tributação e ganham dinheiro com leilões, leilões de allowance, onde a Europa faz um monte de dinheiro hoje. Tá? Por exemplo, na França, todo esse recurso vai para o Caixa Geral do Estado. Na Costa Rica, houve uma mudança governamental e agora vai tudo para o Caixa Geral. A gente sabe o que acontece quando vai para o Caixa Geral. Quem está embaixo na fonte da distribuição, de alguma forma, vai perder. E essa distribuição não é feita de forma equânime. Então, está aí a preocupação da Amazônia. Tá? Como é que vai ser feito esse processo? Como é que é a definição desse processo? Porque se vai tudo para um Caixa Geral, a gente tem um problema sério de aproveitamento desses recursos, que são recursos extras da estruturação do orçamento anual do país. Tá? Um segundo ponto é aonde esses recursos e como esses recursos serão aplicados. Se você pega, por exemplo, quando vai para o Caixa Geral, você não tem definição para onde esse recurso vai. Mas se olha para o Japão, por exemplo, existe uma determinação que todo recurso auferido pelo governo central será investido em ações ou em serviços ou em tecnologias que promovam o crescimento e o protagonismo de tudo que é relacionado à economia verde. Ou seja, há uma transformação do sistema nacional em prol desse futuro que a gente está projetando aqui agora. Tá? Então, daí isso a gente tem que tomar um cuidado danado, porque a gente pode destinar uma parte achando que nós estamos sendo socialmente justos, mas nós estamos utilizando um recurso que seria para a construção de um futuro sólido, para a resolução de um problema do presente que não foi resolvido por falta de ação ou de ações no decorrer da história. Então, isso também faz parte da contabilidade, faz parte de um alinhamento honesto, transparente, para que a gente saiba de onde está vindo as coisas, quem é que se coloca ali dentro e de onde esses recursos serão colocados depois. Tá? Existe uma preocupação de estados da Amazônia, como de entes amazônicos fora do governo também, que dentro dessa estrutura toda, a Amazônia seja olhada apenas como um grande depositório de carbono. E se for assim, a gente vai continuar nessa mesma estrutura de miséria que existe hoje dentro da região mais rica do país. Então, a gente tem que lembrar que se tem um potencial de carbono muito grande dentro da floresta amazônica, da região amazônica, a gente tem o cuidado de transformar os recursos advindos disso em algo que traga desenvolvimento dessa região em todos os aspectos transversais à sociedade. Tá? Então, assim, o que eu temo aqui é que a gente está discutindo muito as estruturas jurídicas que são importantíssimas nesse processo e precisam de gente especializada para isso, mas nós não conseguimos, do início do processo até agora, falar com a sociedade, para que a sociedade entenda. E eu temo a dizer, eu espero que eu esteja completamente errado, que 90% do Congresso Nacional não tem a menor ideia do que é que nós estamos tratando aqui agora. E quando a gente vai para os estados, para os secretários, quando a gente vai para a população em geral, eu acho que o percentual é muito maior, que não tem a menor noção do que nós estamos fazendo. Então, isso é um setor de altíssima importância, de altíssima relevância aos negócios brasileiros, num país de estruturação ambiental como a nossa. Tá? A gente está discutindo se a gente deve colocar o agro nessa lei aqui agora. E eu sempre pergunto para as pessoas que me falam sobre isso, qual o país do mundo possui um mercado regulado do setor de alimentos?
Não tem. E não tem por uma série de motivos. Mas você fala, não, mas o Brasil é diferente, porque o Brasil é muito grande no agro. Estados Unidos também é grande, a França também é grande, a Malásia, a Indonésia, a Tailândia, vários países são também. Então, assim, a gente perde tempo com coisas que estão sob o campo de dogmas ou sob o campo ideológico e deixamos de lado coisas que são importantíssimas na estruturação do desenvolvimento do país. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Se vai ser um PL, ou são dois, ou são mais, isso precisa ser trazido à mesa. Seria um desastre, que provavelmente levaria mais um ano para a gente tratar nisso, mas talvez fosse um desastre menor e desse a oportunidade da gente colocar as coisas de forma clara dentro de um ambiente extremamente complexo, como já colocado aqui pelo Raul. Obrigado. Funciona agora, gente? Vocês me escutam? Sim. Opa. O microfone falhou só porque eu tinha um monte de coisa para falar e agora que o Marcelo veio eu tenho mais ainda. Mas vamos lá, eu fiquei imaginando, quem nos escuta, pensar, gente, como que a gente vai tirar um consenso dessa conversa? E eu acredito que tem sim. A gente está trilhando esse consenso de uma forma bem interessante. Eu vou tentar construir esse raciocínio. Como que é? Bom, a gente, olhando para a questão do regulado, do cap and trade, que atualmente versa mais sobre a indústria e excluir o agro, eu acho que a discussão que o Marcelo fala assim, de a volta do agro, ela já passou, né? E ela veio num momento bem forte ali no Senado, ficou muito clara a posição do setor, e a gente está seguindo com essa posição, a gente não está voltando a questionar a saída do agro. Essa possibilidade veio das próprias notícias, do próprio setor, porque eu entendo que dentro dele não há uma coesão ainda sobre se deveria ou não ficar no mercado de carbono, né? Mas o resultado ali no Senado, e que se confirmou na Câmara, é de que deveria ser excluído. Então, estamos trabalhando nessa prerrogativa. Ainda que, respondendo a uma das perguntas que surgiram aqui no chat, que eu dei uma olhada, metodologias estejam sendo desenvolvidas para melhor mensuração das emissões desse setor, né, da agropecuária, e a gente espera que ao longo do tempo isso se consolide e a gente possa pensar até numa regulamentação para isso. Ok, então sobre o SBCE, quais dúvidas permanecem? São dúvidas menores que já tinham sido colocadas ao longo do ano, que são mais com relação ao percentual da multa, com relação ao percentual da tributação. E a Fazenda e o grupo que elaborou o texto já foi muito claro, e aí eu posso trazer de novo os argumentos, que definiram esses percentuais. O percentual da multa está, ou das sanções, está em 5%, caiu para 4% na Câmara, porque a gente precisa de um sistema íntegro e é uma previsão de um valor mais alto é justamente para coibir qualquer tipo de fraude e crime ambiental, porque é do interesse de todos aqui que essa regulação seja bem feita, crive a sua fiscalização e monitoramento também, né? Então, é do interesse tanto do enfrentamento da crise climática quanto das oportunidades de negócio, da nossa credibilidade enquanto sistema. Então, esse é o motivo do valor das sanções. E a tributação foi escolhida por não ser regressiva e por sim ser interessante para incentivar a projetos de descarbonização. Quanto ao uso das receitas, por que não a proposta original do governo não colocava uma vinculação direta, por exemplo, a um fundo ou a outro tipo de instrumento? Porque pela LDO não é possível vincular receitas por mais de 5 anos. E pelo próprio prazo de implementação imaginado, né, na lei, ela só se daria em 5 anos, e aí essa vinculação já teria caído. Foi por essa razão. Mas, de toda forma, sim, seria interessante que essas receitas fossem utilizadas na nossa proposta original, era até isso nesse período, para que a própria regulação ficasse em pé, que esse processo de fiscalização e monitoramento tivesse recursos, por exemplo, que o órgão gestor dessa regulação toda tivesse robustos recursos financeiros para se aperfeiçoar, para ser técnico e para que toda a regulação funcionasse da forma melhor possível. Falando em regulação, impacto regulatório, respondendo ao Jerônimo, por que não foi apresentado uma nova avaliação de impacto regulatório que consta no PNR?
né, é que como o projeto foi colocado em algo que era iniciativa do Congresso, não cabia ao Executivo por uma análise de impacto regulatório. Foi por isso, tá? Mas, de toda forma, estamos construindo para, por exemplo, a formação do órgão gestor, ainda utilizando como referência os valores do PMR, e para alguns temas específicos, o PMR tem sido atualizado junto ao Banco Central, junto ao apoio técnico adequado, que inclusive vai se substancializar no PMI com o Banco Mundial, agora através do grupo de trabalho de mercado de carbono no SBCE. Então, assim, eu quis aqui explicar o que faltava ajustar quanto ao mercado regulado. Quanto ao voluntário, ficaram claras as divergências ainda com relação ao RED. E aí eu acho que ficou um entendimento, e aí eu acho que o Marcelo vai concordar, de que isso pode ser amadurecido em um projeto de lei complementar, por dizer respeito ao jurisdicional e aos estados também, ou num outro projeto de lei, mas não nesse, né? Então, assim, ainda que pudesse ser melhorada a definição de RED que estava no projeto do Senado, toda aquela incorporação que foi feita na Câmara poderia, então, ser excluída para ser tratada em regulação pertinente, complementar ou não, com relação ao mercado voluntário e a esses projetos de soluções baseadas na natureza, né, de forma mais geral. E aí sim a gente vai atender à urgência de aprovação do sistema de cap and trade do nosso Emission Trading System, né? O nosso ETS. Então, veja, estamos indo rumo a uma convergência aqui. Como tratar esse projeto de lei, como torná-lo mais voltado àquilo que já está amadurecido na sociedade. E aí, quanto à participação, né, das populações, ao conhecimento, nível de conhecimento nesse tema, realmente é muito baixo, mas ao longo desses 10 anos em que se discute crédito de carbono, não se alcançou essa maior penetração, e ao longo desse último ano, eu acho que como a pauta se fortaleceu muito, mais e mais agentes participam do processo. Nós, no Executivo, fizemos um esforço enorme de diálogo, foram inúmeras audiências, apresentamos no Conselhão, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, fizemos oficinas, não só o Ministério da Fazenda organizou oficinas, mas também o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Energia e diversos agentes, como a NBS, a Aliança Brasil de Soluções Baseadas na Natureza, está realizando, e esse não é o primeiro deles, já houve no ano passado a Conferência de Clima e Carbono. Então, acho que os agentes que estão participando aqui estão super atualizados e continuam demandando essa regulação que aconteça. E a gente está, então, chegando a um acordo de que, olha, quanto ao SBCE, estamos bastante amadurecidos. Quanto ao mercado voluntário, podemos amadurecer mais a partir de um projeto de lei complementar, sendo que o que aparece da oferta de créditos do mercado voluntário na atual lei, né, que foi aprovada como 2148 e agora chegou no Senado, pode ainda sofrer uns ajustes melhores para ficar ainda mais para ficar adequado, mas sem que se abra uma janela enorme que verse sobre ele especificamente. Então, assim, eu acho que a gente vai chegando num entendimento, porque se não for votado nesse semestre, depois com as eleições municipais, até o próximo ano, nós realmente vamos atrasar demasiado essa discussão. Como o próprio Marcelo falou, já chegamos, né, no horizonte dos 10 anos, nossas NDCs, revistas, 2030 chegando, e a emergência climática atingindo principalmente as populações mais vulneráveis. Então, é preciso ação o mais célere possível. Obrigada, Cristina. Realmente a gente percebe aqui uma grande vontade aqui de vamos conseguir. Marcelo, eu espero que você consiga se juntar a esse grupo otimista aqui, que acha que dá tempo, que a gente consegue fazer esse ano. Concordo que mais diálogo é necessário, talvez até
entender um pouco melhor, né, tirar um pouco essa ênfase de RED+, do projeto de lei, ela não é necessária mesmo, né, como a gente sabe, o mercado voluntário ele já existe há 20 anos, ele tem uma autorregulamentação, né, muitas críticas de integridade, qualidade, essa barra aqui de qualidade e integridade subindo cada dia mais, as metodologias sendo aprimoradas, né, todas as metodologias de MRV que a gente faz de mensuração, de relatos e monitoramento também sendo aprimoradas, talvez tendo essa abertura aqui, né, entre os agentes no mercado, seja algo que a gente consiga evoluir, né? Fica à vontade, Marcelo. Não, eu só quero fazer uma correção que é importante. Aqui não se trata de otimismo e pessimismo, se trata de realismo. Uma lei dessa importância para o Brasil, nós estamos fazendo o timing dela em relação à eleição municipal. Ou a gente corre de todas as formas para aprovar antes de uma eleição municipal, ou a eleição municipal se transforma em algo muito mais importante que a gente tem que retardar por mais um ano. Eu acho que não tem esses dois pesos e medidas. Tem um peso importante do que a gente tem que tratar nessa lei. Então, burrito a gente aprovar algo ainda não tão harmonizado, porque vai ter uma eleição municipal à frente. Então, assim, Cristina, o trabalho do Ministério da Fazenda faz, ele é excelente e eu tenho acompanhado e sou fã número 1. Nós estamos trabalhando num grupo grande, que a Janaína faz parte, através lá da NBS. De semana passada para cá, os 8 grupos participantes começaram a fazer suas considerações. Até me desculpo aqui com todos por não ter feito a harmonização dessas sugestões essa semana, que nós vamos ter o Fórum dos Governadores da Amazônia começando amanhã lá em Rio Branco, então está todo mundo na loucura, mas semana que vem eu já entrego isso. Eu acho que nós estamos caminhando bem, mas eu espero que a gente possa ter em mente que nós vamos aprovar quando tiver o melhor texto possível para o Brasil, e não porque a gente tem que aprovar porque em julho começa a estruturação das eleições. É só esse ponto que eu queria dizer, uma questão de realismo e não de pessimismo. Obrigada, Marcelo. Bom, a gente só tem mais 7 minutos aqui, só para uma questão do tempo, então. Eu vou trazer uma pergunta do público que a equipe selecionou para a gente ter essa interação com o público, e aí a gente deixa os minutos finais para cada um fazer sua consideração final aqui. E claro, sempre com a vontade que a gente tenha mais diálogos como esse, trazer para o público todas essas questões, são muito essenciais para que a gente tenha um texto coeso e que ajude a nação como um todo. Então, tem uma pergunta aqui que fala, segundo o modelo apresentado pelo Rajão, entendi que projetos RED+ privados que não estejam alinhados à sua jurisdição não poderão comercializar seus créditos dentro do SBCE. Essa interpretação está correta ou dependerá das metodologias aprovadas pelo órgão gestor? Então, o órgão gestor que vai estar redesenhando esse processo, inclusive podendo modificar o decreto atual, né? O decreto atual, que na verdade ele é a expressão, né, regulamentação de Varsóvia dentro do contexto nacional, ele estabelece que é o CONARED que tem a contabilidade geral e que distribui isso nos 3 níveis de atividade, federal, estadual e nível de projeto, né? Portanto, se o decreto for mantido e a lógica de Varsóvia for mantida e você tiver algum tipo de atividade apoiada no âmbito do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, de certa forma, uma extrapolação. Agora, a própria lei e a regulação podem tomar diferentes medidas. Só que, assim, do ponto de vista, aí eu estou falando como técnico, não faria sentido você ter essas duas contabilidades descasadas, né? Porque, efetivamente, o resultado, né, a redução de emissão e a restauração acontece uma vez só, né? É diferente de um privado que faz um projeto privado para poder vender para o mercado voluntário, né? E que não queira nenhum tipo de integração com políticas nacionais, né? E é nosso entendimento que isso não precisa passar por nenhum teto estabelecido nacionalmente, porque é uma relação entre privados. Obrigada, Rajão. Tem mais uma aqui, acho que dá tempo de a gente trazer. O PL, como está posto, trata um percentual muito reduzido das nossas emissões nacionais, que vem principalmente da mudança do uso do solo. Assim sendo, faz sentido deixar o mercado se autorregular ou, de fato, precisamos de um posicionamento mais efetivo do governo em relação às atividades de combate ao desmatamento?
Como atingiremos nossas metas se a maior parte das emissões não está sendo regulada? Os mercados de carbono não seriam uma peça fundamental nesse fortalecimento? Então, acho que eu posso falar no chapéu, né, do departamento responsável pelos planos de controle do desmatamento, né, e não é à toa, né, que é o mesmo departamento que tem RED+, tem controle de desmatamento. RED+, é sem dúvida um instrumento muito importante. Agora, se a gente considera que, por exemplo, no caso da Amazônia, mais de 80% do desmatamento é ilegal, né, o principal esforço é o esforço de estabelecer a lei e a ordem, né? E como o conteúdo de carbono por hectare na Amazônia é muito superior a qualquer outro bioma no Brasil, né, e os outros biomas, como, por exemplo, as partes de Mata Atlântica, que tem até uma densidade maior, não é foco de desmatamento, acaba que a gente tem na conta que, ao implementar a legislação, a gente reduz significativamente as emissões. Agora, acontece que ele não se resolve por si só, né? Por isso que, na forma como é estruturado os PPCDs, não só para a Amazônia, mas para o Cerrado e agora os demais biomas, principalmente fora da Amazônia, é necessário instrumento econômico. E o mercado de carbono, inclusive, fornecendo crédito para o mercado voluntário, para a demanda voluntária, ele, sem dúvida, vai ter um papel muito importante. Agora, não entendo que não é o único, né? Tem vários outros estímulos e a gente precisa olhar para o quadro de estímulos e desestímulos a atividades que são ligadas que são atividades poluentes, né? Que são ligadas a emissões de gás de efeito estufa. Obrigada, Rajão. Bom, então agora 1 minuto para cada um fazer suas colocações finais e interação aqui com o público, suas mensagens, e aí a gente encerra para a gente tentar ter um próximo também, para a gente evoluir nessas questões. Cristina, começando com você. Bom, foi muito bacana esse debate. Pena que a gente não conseguiu endereçar todas as perguntas que foram colocadas ali no chat, mas no final eu acho que a gente trouxe aqui o cerne da ponderação que precisa ser feita agora para aprovação. Eu concordo, Marcelo, a gente precisa fazer o melhor projeto de lei para a sociedade. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse projeto de lei que temos foi bastante dialogado e ele está próximo a ser esse projeto de lei que traz os consensos. Como? Fazendo esse ajuste no mercado voluntário, que é deslocar para uma outra legislação, para um outro normativo e permanecer no texto somente que diz respeito à oferta e como que se comunicam, porque eu entendo que é um consenso aqui que há necessidade de comunicação entre o SBCE e o mercado voluntário, diferente de outras experiências, haverá a possibilidade de compensação ou de offset, que isso traz oportunidades de negócios e também possibilita um caminho de descarbonização para as empresas ponderado, equilibrado, não seja radical, né? Que tem essa opção de comprar créditos no voluntário. Feita essa ressalva, os outros ajustes a gente vai ver também como funciona no Congresso, porque o Congresso que tem essa prerrogativa de colocar, através das suas emendas, através daquela discussão parlamentar, o que restou ainda de discordâncias com relação ao texto. Mas de quem vem acompanhando essa discussão há muitos anos, eu acho que os pontos que estão ainda pendentes, tirando essa parte do RED, já vem sendo discutidos há muito tempo e já tem um maior entendimento, que é a governança, uma relação mais clara com o SIM, a natureza jurídica, que felizmente, isso foi uma solução que veio no ano passado, veio a solução do valor mobiliário, que acomodou diversos interesses, acomodou o setor privado, financeiro e não financeiro, acomodou as ONGs e acomodou até aqueles que pretendem se relacionar com o mercado externo de ITMOS, embora não haja uma definição internacional jurídica para o crédito de carbono. E pelas conversas que temos com investidores de outros países, fez sentido a decisão da natureza jurídica de valor mobiliário para os ativos ali, sem a necessidade de aumentar o custo de operância a partir do certificado, por exemplo, de recebimentos ambientais, que é a proposta que passou no Senado, na Câmara dos Deputados. Então, assim, feitos esses ajustes, eu acho que a gente sim tem uma legislação robusta, íntegra, necessária, e aí vem o desafio, que é muito maior, que a gente ainda está no primeiro passo, que é de implementação de tudo isso, de formação do órgão gestor robusto, com capacidade técnica, da operação dos ITMOS, da relação com a CONARED, com o mercado voluntário, da geração de incentivos econômicos para que essa implementação seja cada vez mais
feliz, né, e bem-sucedida, que tudo isso permanece, esses desafios permanecem. Eu gostaria muito que, a partir de julho, o nosso planejamento estivesse voltado a isso, confiante de que já tem uma lei que nos permite avançar, né, nesse sentido, para a implementação do mercado de carbono bastante íntegro, crível e que promove oportunidades de negócios e de renda para o país. Obrigada, Cristina. Rajão? Não, assim, eu faço as minhas palavras a palavra da Cristina, né? Assim, é urgente que a gente avance, né, no mercado regulado de carbono, né? É difícil imaginar uma implementação efetiva das políticas climáticas que nós precisamos até 2030 sem esse mercado, né? Mas são necessários esses ajustes, né? Principalmente ali, né, no tema que nos afeta de maneira mais direta, né? E sempre com a importância da gente estar conseguindo comunicar, né, e que eu acho que, na verdade, é discussão de fundo aqui. Né? Muitas vezes nesse debate as pessoas acham que você está expressando uma situação porque o governo federal está querendo ficar com tudo, ou porque o Estado está querendo ficar com tudo, ou porque os mercados estão... Não, não é isso. Tem questões que são mais amplas e que são mais básicas, que é para poder exatamente permitir uma melhor relação desses diversos atores. Eu acho que a gente precisa comunicar isso melhor, né, de modo tal a dar mais segurança para todos, que eu acho que esse que é o objetivo último, né, da legislação que a gente está propondo. Obrigada, Marcelo. Eu torço para que a gente tenha um mercado regulado, aprovado muito rapidamente, o regulado, mas que todas as questões florestais ligadas a esse mercado sejam melhor trabalhadas. A gente pode ignorar a realidade, mas a gente não pode ignorar as consequências da realidade da governança política nacional e achar que está tudo bem a gente consertar tudo depois por emenda complementar ou qualquer outra lei que venham adiante. A gente precisa ter cuidado sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Jerônimo. Obrigado, agradecer a todos que ficaram aqui até agora, agradecer a Cristina, Raoni, Marcelo, e eu vejo que pela quantidade de perguntas que surgiram no chat aqui no Q&A, a gente vê que esse mercado é complexo e eu acho que foi também uma outra compreensão em comum de todos que falta muita informação. E a partir dessa falta de muita informação, acho que a gente precisa de mais diálogo e eu acho que a gente precisa conversar mais. Tem coisas que são ditas aqui que a gente às vezes não vê isso expresso no texto da lei, que a gente não vê isso expresso em determinados posicionamentos. Então, eu acho que a conversa é muito boa, mas a gente precisa botar isso, acho que no papel. A gente ouve muita coisa aqui, às vezes, quando a gente vai para o papel, não reflete o que a gente conversa nesses encontros. Mas, de toda forma, e agora fazendo de novo cor aqui, a Cristina falou, por trás, e Aliança como desenvolvedora de projetos, a gente sabe que por trás do crédito de carbono tem muito mais do que simplesmente a proteção ambiental, né? Tem uma série de benefícios socioeconômicos que surgem em função disso, e ter uma legislação que não mate nenhum desses vetores de geração de crédito e de geração de benefícios socioambientais é o que a gente espera, até para que não se acabe um setor tão promissor, daqui a pouco sucumbindo a curto prazo aí. Obrigado. Bom, eu agradeço a todos pela presença, ao público em geral, e a todos os nossos painelistas pelo rico debate. Já fica aqui um convite para o próximo, para a gente conseguir evoluir nessa questão, e todos tenham um bom dia. Até o próximo. Obrigada.